dúvida assalta a fé. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Versículo 7. E partindo eles, começou a dizer Jesus as turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se tragem ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o caminho. Amém? Meus queridos irmãos, quando a dúvida assalta a fé, quantas vezes nós cristãos somos filhos de Abraão e temos a fé como nosso fundamento na palavra, mas quantas vezes estamos numa situação na qual nós pensamos: será que vale a pena? Será que valeu a pena? Não estamos falando hoje nesse capítulo, Mateus capítulo 11, versículo 1. Não sei se chegaremos até o versículo 19, mas nós vamos falar de Mateus. Vamos falar de João Batista. Entendeu? Aqui nós vemos que 5 vezes aqui em Mateus ocorre a fórmula de transição entre os grandes discursos da narrativa. No capítulo 7, versículo 28, a Bíblia diz: quando Jesus acabou. Capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: tendo acabado. 13 e 53, a Bíblia diz: tendo Jesus proferido. Capítulo 19, versículo 1, e aconteceu que concluindo Jesus. E no capítulo 26, versículo 1, ali diz: e tendo Jesus acabado. Quando nós vemos esse episódio aqui, ele foi registrado pelo Evangelho de Mateus e Lucas. E nós vemos que Jesus aqui está num ritmo intenso de trabalho. Ele não apenas dá instrução aos seus discípulos e os ensina a pregar, mas também os comissiona a ensinar, a pregar nas cidades deles. Entendeu? Que está no capítulo 11, versículo 1, que nós já lemos aqui. E no meio desse acontecimento evangelístico, eu vejo aqui João Batista, né? Na prisão. Na prisão, qual prisão, pastor? Na prisão de Maquerós. Maquerós ficava do outro lado do Mar Morto. Entendeu? Essa prisão ali, a leste do Mar Morto, ali João Batista lá naquela prisão. Agora ele envia mensageiros a Jesus, expressando o quê? Angústias de sua alma. Por quê, pastor?
vamos ver ali o filho do deserto, agora preso, e o ministério de Jesus crescendo, enquanto João Batista é esquecido na prisão. Pastor, aos olhos humanos parece algo injusto, né? Aquele que veio abrindo o caminho, aquele que veio apregoando, aquele que veio endireitando os caminhos, aquele que veio anunciando, agora, pastor, está preso, e agora Jesus com seu crescendo. Os milagres de Jesus são notórios, enquanto o seu precursor vive na escuridão de um cárcere. Quando falamos desse cárcere, a prisão de João Batista, esse cárcere, ele era um castelo de Maqueró, na margem oriental do Mar Morto. A prisão, ela podia ser avistada da magnífica, ou do magnífico palácio de Herodes, entendeu? Duas masmorras, elas estão ali até hoje. Nós estivemos lá, passamos por lá, e nós podemos comparar ali, naquela cidadela, né? Ainda as perfurações na alvenaria, aonde as linguetas de madeira ou de ferro estavam ali, desde antigamente, afixadas ali para a retenção dos prisioneiros. Perfurações estão ainda hoje lá, nas paredes, aonde supostamente João Batista ficou preso naquela prisão, naquela masmorra. Quando falamos ali sobre João Batista e sobre esse tema, nós vemos que as multidões, elas fluem a Jesus e recebem os seus milagres, enquanto João, ele amargava lá na prisão. Uma prisão imunda, no calor escaldante do deserto da Judéia. O escritor, quando ele diz que João, embora uma figura única na história bíblica, não era um super-homem, eu vejo aqui que ele estava sujeito, como todos os humanos, à depressão e à decepção. Não surpreende, pois que, quando confinado no cárcere, na fortaleza de Maquerós, junto ao Mar Morto, depois de ter sido detido por Herodes, estivesse ficando impaciente. Impaciente por quê, pastor? Começando a se perguntar por que Jesus, que fosse o Messias, né, afirmava ali as suas prerrogativas messiânicas de modo mais categóricos e abertos ali. Talvez ele também esperasse que, se Jesus fosse o Messias, né, asseguraria o quê? A sua libertação da prisão, né? Daquele cárcere, onde ele era vítima das perversas maquinações de Herodes e Herodias. João está preso, mas seus discípulos levam a ele as notícias dos milagres operados por Jesus. E é nesse contexto que 4 verdades nós vamos ver aqui a respeito de João Batista. Capítulo 11, versículo 2 e 3, presbítero irmão Rafael estará lendo. E a primeira verdade que nós vamos ler aqui é a dúvida que atormenta a alma. Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3. Acompanha com nós lá. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: És tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? João estava lá dentro do cárcere. Pastor, mas João então estava com dúvida do que ele pregava? Não. João, ele tinha convicção do que ele pregava. Porém, os discípulos dele
preocupava com seus discípulos. João não queria deixar os seus discípulos numa corda bamba. João queria ter certeza para dizer aos discípulos: olha, a minha parte chegou ao fim, agora sigam ele. João se preocupava com seus discípulos. João não fazia vista grossa para qualquer um que vinha dizendo que era, mas não era. Então os discípulos iam e viam, traziam notícias para João Batista lá na prisão. Olha só que discípulos mais leais e obedientes ao João Batista. Essa prisão, ela ficava do outro lado do Mar Morto. Para que os discípulos fossem levar notícias ao João Batista, eles tinham que ir ao deserto. Mas pastor, qual é o discípulo que vai enfrentar o deserto para levar uma notícia a alguém que está na prisão? Eu quero dizer para você, discípulo que foi ensinado no deserto, jamais vai rejeitar os desertos, jamais vai correr do deserto. Então nós vemos que João Batista não foi um profeta, não foi um homem que se criou nos palácios pomposos, não. Foi um homem que veio do deserto. A própria Bíblia diz: voz que clama do deserto. E os discípulos que João Batista ensinou, também foi ensinado no deserto. Então não era dificuldade, não era sacrifício nenhum para que os discípulos enfrentassem o deserto para levar uma notícia de boas novas, uma notícia de esperança, uma notícia de milagre a um companheiro que estava preso no deserto. Quando nós vemos capítulo 11 de Mateus, lido pelo presbítero irmão Rafael, versículo 2 e 3, nós vemos aqui que os milagres de Cristo, eles eram públicos e chegavam ao conhecimento de João na prisão. Pastor, esse homem do deserto, ele estava preso na masmorra de Maquirós, nas proximidades do Mar Morto. Diante de tantos os sinais extraordinários operados por Jesus, João talvez tivesse expectativa de ser o quê? Liberto daquela masmorra. Olha só, né? Por uma intervenção sobrenatural, né? Ainda o escritor, ele entende que a dúvida aqui não é de João Batista, mas foi formulada em benefício aos seus discípulos. Quem sabe os discípulos, olha as cartas que o apóstolo Paulo escrevia às igrejas, olha as cartas que o apóstolo João escreveu às igrejas. Era para fortalecer eles, porque muitas das vezes os discípulos de João olhavam para João e João dizia bem assim: olha, vai vir um aí que vai libertar os cativos. Mas como é que vai libertar os cativos se você está preso? Entendeu? João, como é que você prega que vai Jesus, esse Messias, vai libertar o cativo, e ele está ali curando, está ali libertando, e você que pregou, não está acontecendo nada com você? Agora eu vejo, entendo, porém, que esse homem, né, de Deus, tem também os momentos de fraqueza, né? O escritor diz que pensamentos obscuros podem ficar mais avultados quando reprimimos em uma cela estreita. Pensamentos, interrogações, muitas das vezes, nós como cristãos, né? Deus nos envia a orar pelos enfermos, Deus nos envia a orar por prosperidade, Deus nos envia a orar pelos cativos, e muitas das vezes nós estamos nessa situação e não entendemos porque Deus nos usa para curar e não nos cura, Deus nos usa para libertar e não nos liberta. E essas interrogações, muitas das vezes, elas acabam nos fazendo parar para pensar. E se João Batista tivesse segurado essas interrogações com ele, não, ele mandou perguntar para Jesus. Quantas vezes as interrogações da tua vida têm
tem lhe feito desanimar, tem lhe feito desanimar, tem lhe feito parar, tem lhe feito voltar, regressar e até pedir a morte. Mas por que você não pergunta? Jesus responde. E a resposta de Jesus muitas das vezes vai ser a confirmação daquilo que você está pregando. Mas às vezes nós não perguntamos, irmã Kel. Às vezes nós ficamos aqui com aquela interrogação, e aí vem o inimigo, aí vem a serpente, aí vem o mal, aí vem a seta e coloca a dúvida, e a dúvida nos faz parar, a dúvida nos faz desacreditar, e a falta de fé desagrada a Deus. Quais seriam as possíveis dúvidas de João? Vamos lá? Primeira dúvida será, olha só, como conciliar as maravilhas que Jesus opera com a dolorosa situação que o atinge? Gente, presta atenção. Jesus cura enfermos. Jesus liberta endemoniados. Jesus ressuscita mortos. Mas onde está Jesus que não vai ao encontro do seu profeta? Libertá-lo. Aonde está Jesus? Se lembra da casa de Marta e Maria, irmão Rafael? Que até ali, muitas das vezes, houve um questionamento, quem sabe analisando eu. Uma analogia minha. Quem sabe Marta e Maria, aonde está Jesus agora, irmã Kel? Era amigo, não saía aqui de casa. E agora que o Lázaro está doente, Jesus não aparece. Aonde está Jesus agora? Está sendo sepultado meu irmão e Jesus não aparece. Aonde está Jesus agora? Que já faz um dia que o Lázaro está lá na cova e Jesus não aparece. Jesus? Jesus vem no tempo dele. Pastor, mas olha só o que a irmã Kel falou aqui, interessante. O tempo de Jesus é atrasado? Porque tem um ditado que diz bem assim: Deus tarda, mas não falha. Será que é certo nós falar isso? Será que Deus se atrasa? Será que Deus é que nem nós, que esquece de colocar o relógio a despertar? Ou se coloca lá na soneca, né? De 5 em 5 minutos, quando vê você perdeu a hora. Será que Jesus chega atrasado? Será que Jesus, ele faz atrasar? Não, Jesus chega na hora certa. Na hora certa, pastor. Pastor, pode falar, irmão Rafael. O interessante sobre o tempo é que o tempo de Deus, um dia é como 1000 anos. Então, o tempo de Deus seria como o Kairos, né? Na língua grega, que é mais abrangente. E o nosso tempo é o Cronos, devido à cronologia. E quando o Kairos de Deus se alinha com o Cronos, que é o nosso tempo, é quando as coisas de Deus acontecem. E é isso que a gente tem que entender. Quando o tempo de Deus se alinha com o nosso tempo, é onde as coisas acontecem. Como a irmã Kelsiane disse, Deus, Jesus, ele vem na hora certa. Quando o Kairos e o Cronos se alinham, as coisas de Deus sempre acontecem. Então a questão é, a gente está na espera do tempo certo de Deus, ali como João Batista teve seu propósito, né? Ele teve seu fiel propósito de servir a Deus, estava dentro da cronologia e do Kairos de Deus, onde as coisas se alinharam para que as coisas acontecessem e ele fosse o precursor de Jesus. Agora olha só que interessante, é isso aí, é desse jeito, olha só, como conciliar o poder de Jesus com a inversão de valores da sociedade? Pastor, Herodes no trono, João Batista na cadeia. O errado lá no trono e o certo na cadeia. Como conciliar o poder de Jesus num tempo em que uma moça foi fútil, uma mulher adúltera e um rei bêbado pode atentar contra a vida do maior homem, o maior profeta, sem nenhuma intervenção do céu? Jesus pregando, Jesus libertando. Será que Jesus não estava enxergando isso? Será que Jesus não estava enxergando que João Batista estava preso inocentemente por falar a verdade? Jesus está vendo. Jesus está enxergando. Jesus está vendo. Ei, mas vamos ver agora algo interessante. Um segundo tópico aqui, compartilha aí. Como conciliar o silêncio de Jesus
a urgente necessidade de seu precursor. Como conciliar o silêncio de Jesus? Pastor, silêncio de Deus. Quantas vezes eu peço, Deus responde, Deus age, Deus faz, Deus entra com providência e Deus fica em silêncio. E você está na masmorra, irmã Kel. E você está lá. Às vezes, nem teus amigos não conseguem chegar lá, na situação que você está. Ali, naquela prisão, ali amarrado os pés e as mãos, ali naquele lugar gelado de noite, escaldante de dia, aonde fora do acesso de todos, da família, de parentes, de amigos. Pastor, como conciliar o silêncio de Deus com a necessidade daquele que pregou tanto a vinda do libertador, daquele que pregou tanto a vinda do consolador, aquele que pregou tanto a vinda da verdade? E agora, pastor, o pregador está preso. Por que Jesus não se pronunciou em defesa de João? Por que muitas das vezes Jesus não se pronuncia em defesa da minha e da tua vida, quando estamos num momento difícil, quando estamos passando pelas masmorras da nossa vida, quando estamos passando pela rejeição e pelo desprezo? Porque Deus se cala. Olha só que interessante, porque não fez um discurso ali, desbancando a prepotência do Herodes. Por que será que Jesus não saiu pregando? Olha, João Batista está preso, porque Herodes é um assim, Herodes é assado, Herodes é ruim, Herodes é um assassino. Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus não foi apresentar-se como advogado de João Batista. Porque Jesus não foi lá na masmorra: ó, João Batista, estou chegando aqui como teu advogado, eu vou te tirar dessa masmorra, tu não vai ficar aqui, entendeu? Estão querendo te matar, mas eu vou tirar você, porque você foi o meu precursor, e você não vai morrer, eu tenho que morrer por você. Por quê? Por quê? Lembrando que o tema é quando a dúvida assalta a fé. Por quê, pastor? Não é fácil, olha só que interessante, não é fácil conviver com o silêncio de Jesus na hora da aflição. Quantas vezes na hora da nossa aflição, na hora da nossa angústia, na hora da nossa guerra, na hora do nosso deserto, Jesus não nos abandona, mas Ele não fala nada. Aí vem os amigos de Jó e fica olhando você de longe. Você está leproso, você não tem mais a casa, não tem mais os filhos, não tem mais a saúde, e os amigos ficam olhando você de longe e ficam imaginando, e Jesus quieto e Deus em silêncio. Pastor, João Batista está lá na masmorra e Jesus pregando, crescendo, multidões acompanhando, milagres e maravilhas acontecendo através de Jesus, e João Batista lá na masmorra. Pastor, eu acho que porque Jesus, ele não veio para mostrar a autoridade dele, o que ele pode e o que ele não pode fazer, mas ele veio para nos mostrar que nós temos uma fé que nós podemos colocar em ação. Nós temos uma fé que nós podemos colocar em ação. O interessante também é a gente pontuar uma coisa que, fazendo uma analogia para os dias de hoje, às vezes nós queremos evitar o desconforto do processo que a gente tem que passar. Esse desconforto do processo de nosso propósito aqui na Terra, como João teve seu propósito, como precursor de Jesus. Nos tempos de hoje, esse pequeno incômodo do processo, às vezes nos tira da presença de Deus. Desse processo que nos leva direto ao que Deus tem para as nossas vidas, ou seja, o nosso propósito. E João, de forma alguma, saiu de seu propósito. E a gente, como pode ser o mais simples, irmãos, na humildade, no conhecimento, mas
tem um propósito. Diante de Deus nós temos propósito. E como João ali teve seu propósito, como muitos dos discípulos foram martirizados através de seus propósitos, não desviando do desconforto do processo e viraram mártires, mesmo assim cumpriram os seus propósitos. Tinha desconforto no processo? Tinha mortes terríveis? Tinha, mas todos eles cumpriram o seu propósito. Amém? Interessante que João ele esperou libertação, irmã Kel, né? João esperou libertação, mas a sua cabeça foi colocada à prova. Hã? João ele esperou libertação, mas ele foi para a cadeia por falar a verdade. Se ele tivesse lá na cadeia que tu bem assim, tá bom, vou parar de falar a verdade, ele ia ser liberto. Mas aí Jesus, como nós vamos ver mais para frente, não iria poder testemunhar dele. Mas ele pensou assim, não, eu vou continuar falando a verdade. Mesmo Herodes me ameaçando ou não me ameaçando, eu sei que uma hora eu vou ser entregue. Eu não sei que hora, mas eu estou aqui é para morrer mesmo. Então eu vou morrer com honra. Eu vou morrer com testemunho. Eu vou morrer agradando a Deus. Eu vou morrer fazendo a vontade do Pai. João, ele tinha uma convicção. Outra coisa que nós podemos pensar também aqui é que como conciliar a não intervenção de Jesus com a mensagem de juízo que ele anunciou sobre o Messias. João, ele anunciou essa mensagem. João anunciou o Messias. Meus queridos irmãos, você que está ouvindo aí, João, ele anunciou o Messias que traria o juízo de Deus. O Messias que colocaria o machado à raiz da árvore. Entendeu? João anunciou o Messias que ele recolheria a palha e jogaria na fornalha acesa. Agora João, ele esperou que Jesus viesse exercer seu juízo, sua vingança, brandindo a espada, entendeu? Com a corte celestial para libertá-lo. Mas o que aconteceu? Não aconteceu, não para João. Não para João. Mas será que João estava equivocado no que estava pregando? Será que João estava equivocado na libertação que Jesus ia fazer ao povo de Israel? O que João aqui escuta é sobre atos de misericórdia de Jesus. João não recebe notícias, irmão Kel, lá na prisão, de dizendo assim, olha, Jesus botou fogo lá, Jesus matou, Jesus prendeu. Não. O que João escuta na masmorra foi notícias de misericórdias de Jesus. Enquanto Jesus está cuidando dos enfermos, João está mais próximo do martírio. As pessoas que João pensava, Jesus vai vir agora e vai cortar tudo, e vai dar um fim, e vai punir. Não, Jesus aparece agora dando oportunidades para essas pessoas. Jesus aparece agora tendo misericórdia dessas pessoas. Jesus aparece agora com juízo, não, com misericórdia. E João lá na masmorra. Outro ponto interessante que nós vemos é que a dúvida de João é alimentada não pelo calabouço, mas pelas expectativas não correspondidas. Quantas vezes a gente pensa que vai acontecer assim e não acontece? Ô pastor, expectativas não correspondidas têm frustrado muitas pessoas. Tem causado desânimo em muitas pessoas, ministerialmente, socialmente, familiar, profissionalmente. Mas por que em João nós vimos acontecer isso? João aqui ele está enfrentando problemas e Jesus continua em atividade nova normalmente.
presbítero irmão Rafael, que Jesus esqueceu de João? Será que Jesus não sabe que João, companheiro dele, está na prisão? Será que Jesus foi tão ingrato assim? Interessante assim, Jesus, por mais que talvez a Bíblia leva, ou alguns pensam, que abandonou João mediante a circunstância, mas não. Hoje, como a gente está falando das expectativas aqui, hoje no ser humano falta um bom gerenciamento de expectativa. O que é um bom gerenciamento de expectativas? Às vezes, através de falsas palavras, do não conhecimento bíblico, leva as pessoas a ter expectativas que não existem na Bíblia. Expectativas que Deus não prometeu, que Jesus não prometeu. E às vezes, pessoas ficam frustradas por quê? Não por ser enganadas, mas por não conhecer a palavra. E como João, sendo um homem escolhido, chamado por Deus para cumprir um propósito na terra, entendeu bem isso, mediante, aqui às vezes as dúvidas das circunstâncias. Então, sobre as expectativas, é sempre bom a gente ter um bom gerenciamento das nossas expectativas, um gerenciamento baseado dentro da palavra do Senhor, porque você nunca vai ficar frustrado. Interessante que João Batista, ele não teve ciúme, entendeu? Ele só queria ter certeza. Uma coisa é você ter certeza, outra coisa é você ter ciúme. João Batista não se importava que Jesus estava tendo sucesso no ministério dele. João Batista não se importava que Jesus estava fazendo mais milagre do que ele. Não, ele só queria ter certeza que ele era Messias para direcionar os seus discípulos para Jesus. João Batista sairia de cena e Jesus continuaria em cena. Não iria ficar aquela disputa. Hoje nós vemos no meio evangélico uma certa disputa de quem quer ser mais, de quem sabe mais, de quem fez mais, mas a palavra libertação, cura, salvação está ficando de lado. João Batista nos ensina que no ministério não pode haver ciúme, não pode haver inveja. O próprio apóstolo diz convém que ele cresça, ele diz convém que ele cresça e diminua eu. Mas eu quero ter certeza que ele é o Messias, porque os discípulos que eu ensinei, eu não vou colocar na mão de qualquer um. Entendeu? João Batista, ele tinha zelo, ele tinha ciúme, ele tinha capricho, ele tinha compromisso com os discípulos que ele estava ensinando. Quando Davi foi enviado por Jessé a levar pão ao campo de batalha, Davi não deixou as ovelhas com qualquer um. Davi não pegou qualquer um que apareceu na frente. Eu sou cristão, eu sou assim, eu sou assado. Irmão, deixa eu ver os teus frutos, deixa eu ver de onde você veio, deixa eu ver qual é a tua doutrina, deixa eu ver qual é os teus costumes. Aí sim, eu vou confiar as ovelhas na tua mão. Caso contrário, você vai botar a perder as ovelhas. João Batista queria ter certeza que ele era o Messias. E ele teve certeza, não pela aparência, não pela gravata, não pelo terno, não pelo curso, mas pelos frutos, pelas obras. Jesus responde para João Batista: olha, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, e os aleijados estão andando. Isso é só Deus que pode fazer. Quando eu vejo João Batista aqui, eu vejo algo interessante. A dúvida de João é alimentada, entendeu? Não pelo calabouço, mas pelas expectativas não correspondidas. Os homens de Deus, às vezes, são assaltados pela dúvida, entendeu? Nós vemos aqui os homens mais santos e suscetíveis às dúvidas mais profundas. Isso aconteceu com outros servos de Deus no passado. Por exemplo, Moisés, ele quase desistiu certa ocasião, lá em Números, capítulo 11, 10 a 15, quando ele vê, irmãos, Moisés, ele estava liderando aproximadamente 3 milhões de pessoas. Quem somos nós para falar de Moisés? Sabe o que é 3 milhões de pessoas? É aproximadamente a população de quem? Brisbane. Olha só. Moisés liderando sozinho. Pastor, mas Moisés errou. Moisés bateu na rocha. Moisés obedeceu. Irmão, muitas das vezes
você reclama com 2, 3, 4, às vezes tu não consegue liderar nem a tua própria família. E você quer falar mal de Moisés, quer questionar a vida de Moisés. Quando Moisés, em Números capítulo 10, versículo 11, capítulo 11, versículo 10, ali, ele está ali praticamente quase desanimando, porque era demais a sobrecarga. Eu concordo com ele, que ninguém pode trabalhar sozinho, ninguém foi chamado para trabalhar sozinho. O próprio sogro de Moisés chama a atenção de Moisés. Não é bom o que tu fazes? Separa homens cheios do Espírito de Deus, entendeu? De boa qualificação, e coloca para te ajudar. Mas separa homens, não pega qualquer um, homens separados. Aí eu vejo Moisés, também quase desanimou. E Deus teve que fazer o quê? Deus fala para Moisés, Moisés, separa 70. Entendeu? Que eu vou aí compartilhar a unção que tem em você nesses 70. E eles vão te ajudar. Mas irmão, 71 pessoas para 3 milhões de pessoas, ainda é muito. Entendeu? Ainda é muito. Outra pessoa que também se desanimou e pediu a morte, Elias. Elias estava com medo de Jesus. Irmão, meu pai querido, olha só, irmão, aqui, ó. Presta atenção, peraí. Quem foi Elias? Vamos só falar do Monte Carmelo. Elias vai lá e chama Acabe e diz assim, reúne aí os profetas, entendeu? Reúne aí os profetas, nós vamos fazer 2 cultos hoje. 2 cultos. Vai ter sacrifício, vai ter reteté, vai ter tudo aí. Entendeu? Aí você analisa o culto dos profetas de Baal e o culto de Elias. Presta bem atenção, é Bíblia que eu estou falando hoje aqui. Entendeu? Culto dos profetas de Baal sempre tem que ter uma novidade diferente. Cada culto é uma coisa diferente. Culto do Elias não. Culto do Elias tem sacrifício, tem santidade, comunhão com Deus e fogo do céu. Pastor, mas Elias estava sozinho. Sim, mas não estava mal acompanhado. Elias tinha o Todo-Poderoso ali, 56 palavras, se não me falha a memória. Elias ora e não precisa, pastor. E o culto de Baal? O culto de Baal eles se esfaqueavam, o culto de Baal eles pulavam e faziam um monte de acrobacia. Hoje, certas igrejas estão viradas num culto de Baal, mas a presença do Senhor não está descendo. Pessoas estão se machucando, pessoas estão ali fazendo um monte de rituais, mas a glória do Senhor não desce. Por quê, pastor? Será que a Jezabel não tem influência lá dentro? Será que a Jezabel não patrocina? Será que não tem alguma coisa ali? Será que nesse culto não pode mais se pregar a verdade? Não pode mais se falar a verdade? Elias também desanimou. Quando ele provou quem era Deus e quem não era, ali ele simplesmente deu fim naqueles 800 e poucos profetas. Pastor, que coisa linda, gente, para um homem de Deus que marca no ministério. Olha que testemunho. Mas no outro dia, ele ficou com medo de uma maldição proferida pela Jezabel. Pastor, eu pergunto para vocês, meus queridos irmãos, maldição pega em crente? Embora tem tanta gente aí que é tão supersticioso, você precisa se converter, querido. Porque a Bíblia diz, esse negócio de quebra de maldição não existe para crente não, querido. Não é bíblico isso. Romanos 8:1 diz bem assim, portanto agora quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que você pode ter agora uma maldição hereditária? Não é bíblico isso. Entendeu? Agora eu vejo Elias com medo de uma palavra de maldição vindo da boca de Jezabel. Ele se frustrou. Ele se isolou. Ele pediu a morte. Ele abandonou seu companheiro.
se enfiou numa caverna. Agora eu vejo, muitas das vezes as expectativas não são correspondidas da forma que nós queremos. Será? Jeremias também teve o seu momento de angústia, né? O apóstolo Paulo chegou ao ponto de desesperar pela sua própria vida. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, de tanto que ele sofreu. Mas será que não era um propósito, pastor? Deus fala para Ananias, o que Deus falou para Ananias quando era para orar lá pelo apóstolo Paulo? Vai lá porque eu vou mostrar para ele o quanto é sofrer pela minha obra. Quando nós aprendemos sobre João Batista, nós vemos a resposta que pacifica o coração. João Batista agora, duas coisas merecem aqui destaque, como vemos a seguir. Primeira coisa, João Batista está lá na prisão. Ele envia seus discípulos ao encontro de Jesus, para perguntar para Jesus: Jesus, é tu o Messias? Tu é o escolhido que o meu mestre estava pregando? É tu? Nós só precisamos saber. Quando você está com dúvida, pergunte. Quando você está com dúvida, questione. A Bíblia diz: o meu povo era por falta de conhecimento. Agora eu vejo primeiro lugar aqui, o que Jesus não disse. O que Jesus não respondeu. Porque às vezes o que Jesus não fala também é uma resposta. Entendeu? Muitas das vezes nós queremos uma resposta de Jesus e Jesus não dá essa resposta que nós queremos. Jesus dá a resposta que nós nem esperamos. Às vezes nós nem queremos aquela resposta, nós queremos uma outra. Nós queremos uma palavra, irmão Kel, que nos satisfaz. E Deus dá uma palavra que nós necessitamos. Olha só, Jesus não fica zangado diante das nossas dúvidas. Das nossas dúvidas sinceras. Não. Entendeu? Deus não rejeitou as perguntas de Abraão. As perguntas de Jó, Deus não rejeitou. As perguntas de Moisés, Deus não rejeitou. Nem Jesus rejeitou as perguntas de João Batista, levada pelos discípulos até Jesus. Agora, por outro lado, Jesus não livrou João Batista da prisão. Entendeu? Aquele que andou sobre o mar, ele podia poderosamente, entendeu? Ele podia ali mudar o pensamento de Herodes, ferir de cegueira os guardas que estavam cuidando de João Batista, assim como ele fez com os guardas que estavam cuidando de Pedro. Entendeu? Não enxergaram Pedro saindo. Ele podia fazer isso. Aquele que expulsou demônios podia abrir as portas da prisão de Massoré, de Maquerós, ali. Mas Jesus não fez nada disso. Nenhuma palavra de batalha. Por exemplo, olha, nenhum grupo de salvamento. Se lembra lá no monte do Getsemane, quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, Jesus disse para Pedro assim: não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos. Quem sabe João Batista pensa assim: rapaz, bem que Jesus podia mandar um anjo só, que matou 100 e poucos mil lá do exército da Síria, podia mandar um só, para tirar eu daqui, né? Quantas vezes você pensa, né? Poxa, bem que Deus podia ter feito isso por mim, né? Deus faz com tanta gente, olha só quanta gente aí, e comigo não, por quê? Por quê? Quanta dúvida assalta a fé, né? Nenhuma espada flamejante entrou lá naquela prisão para salvar João Batista. Apenas os mensageiros do reino. Apenas a mensagem do reino foi lá de encontro com João Batista. Pastor, o que foi ao encontro de João Batista na prisão? Presbítero irmão Rafael, a mensagem do reino. Qual que foi a mensagem do reino? A
mensagem do reino favorece a carne? Não. A mensagem do reino favorece ao reino. E qual era a mensagem do reino? Os leprosos estão sendo curados, os aleijados estão andando, os cegos estão vendo. É a mensagem do reino. Ele veio pregar o reino, ele veio libertar para levar para o reino. Importa mais entrar no reino do que sair da prisão. Ei, João Batista, você não está recebendo a libertação, mas a mensagem dos milagres do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você está recebendo aí na prisão. Irmão Rafael. O interessante, né, que o que demanda de todas essas maravilhas que Deus faz, tem um opositor, né, que é o inimigo das nossas almas, que tenta nos frustrar, tenta nos decepcionar, tenta, assim, de alguma forma, nos tirar do caminho que nos leva à salvação. E fazer uma observação paralela muito interessante aqui, que eu lembrei agora, e que o inimigo lá no Jardim do Éden, ele percebeu duas coisas. Uma no Jardim do Éden e uma logo seguinte. Primeira, ele percebeu que Eva, ou o ser humano, podia ser enganado. Ele já viu algo ali. E a segunda coisa, quando Abel e Caim prestavam sacrifício, bem ali, ele viu uma coisa também, que é, quando Deus fala assim, não aceita o sacrifício de Caim, fala, se não procedestes bem, também o seu não será aceito. O que ele faz? Ele prefere matar o irmão dele. E o inimigo entende o segundo princípio ali, que o homem pode trocar de lado. Sim. Ele é enganado e pode trocar de lado. E o Satanás, através disso, não fazendo apologia ao inimigo, mas ele percebeu essas duas coisas, e é o que aflige a vida do homem, através das expectativas, assim com a dúvida, com a falta de fé, aquilo que nos é roubado, como foi dito aqui. E dessa forma o inimigo procede, e a gente tem que estar vigilante sobre isso. Através desse estudo nos ensina as características importantes para a gente aprender a conviver com isso, para a gente aprender a superar isso. E o interessante, né, de João Batista é isso. O próprio Jesus fez testemunho dele. Nascido de mulher, não houve maior que João Batista. E é lindo isso. Proceder algo do céu sobre você, sobre mim, sobre a vida de todos que servem a Deus. Com certeza Deus tem uma palavra para nós. O que Jesus não disse, vou aí tirar você, João. Vou aí mandar anjos aí tirar você. Não, Jesus não disse isso. Mas agora o que Jesus fez? O que Jesus fez? Acompanha com nós aí. Em vez de Jesus responder aos discípulos de João com palavras, entendeu? Que muitas das vezes a gente quer palavras. Jesus responde dando-lhe com obras, com ações poderosas, entendeu? Curando muitos de molestas, entendeu? De flagelos e espíritos malignos, e dando vista a muitos cegos. Lê para nós, presbítero Rafael, capítulo 11, versículo 4 e 5. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Olha só que interessante. Jesus, ele não responde, ele simplesmente fala assim para os discípulos: o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? Entendeu? Vocês estão vendo aqui, qualquer um podia fazer isso? Não. Quem poderia? Só Deus. Então passa isso para João. Leva essa mensagem para João. Eu não preciso falar nada. Entendeu? Existem horas, meus queridos irmãos, que precisamos provar não com palavras, mas com frutos e obras. Entendeu? Muitas das vezes nós precisamos ficar em silêncio e deixar as obras, deixar ali os frutos falar e responder. Jesus não precisava provar nada para João. João também não precisava questionar Jesus. João só precisava de confirmação daquilo que ele mesmo profetizou. Entendeu? Talvez João quisesse ouvir: meus exércitos já estão reunidos. Avisa lá, João. Tem aí já uma cavalaria aí.
Avisa lá, João, que o Herodes eu já acabei de matar. Não, Jesus não falou nada disso não. Jesus simplesmente falou assim, ó, o que você está vendo aí? Fala para João. Ele vai entender. Outra coisa que nós vemos aqui, Jesus ele dá provas de que ele é o Messias. Capítulo 11, versículo 5, irmã Kel, o que diz ali? Capítulo 11 de Mateus, abre a Bíblia aí, você que está aí acompanhando esse estudo bíblico. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha só que interessante. Esses sinais seriam operados pelo Messias. Era a profecia de Isaías. Isaías 29, 18 e 19. O que diz lá? Era a profecia. Então, João sabia que esses sinais eram confirmação, era prova de acontecimento que foi profetizado através do profeta Isaías. Olha o que diz Isaías 29, 18 e 19. Quer ver? Olha só. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e, em meio à escuridão e às trevas, os olhos dos cegos as verão. Os mansos terão alegria no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Olha só que interessante, a pergunta que João Batista mandou pelos discípulos foi essa: és tu o Messias ou deveríamos esperar outro? A resposta de Jesus foi o quê? A resposta de Jesus foi essa: dá uma olhada no que está acontecendo e fala para ele, que ele vai entender que tudo que está acontecendo aqui é cumprimento do que foi profetizado pelo profeta messiânico, Isaías. Entendeu? Tudo que está acontecendo aqui foi profetizado. Entendeu? Então, os cegos estão vendo, né? Não era, portanto, necessário esperar outro Messias, não. Tem gente que precisa esperar outro Messias. Tem gente esperando outro Messias nos dias de hoje e não consegue enxergar Deus libertar, não consegue enxergar Deus curar, não consegue enxergar Deus salvar nos dias de hoje. E estão esperando ainda outro Messias. Dá uma olhada nas profecias. Dá uma olhada. Pastor, Jesus não vai voltar agora. Dá uma olhada nas profecias. Dá uma olhada no que Apocalipse diz. Dá uma olhada no que Daniel diz. E vê se não está acontecendo nos dias de hoje. E aí, meu irmão? Você vai vacilar? João Batista entendeu lá dentro da prisão que aquilo que estava acontecendo era cumprimento das profecias. Não precisa esperar outro Messias. Outra coisa que nós vemos também é que Jesus, ele prega aos ouvidos e aos olhos. Capítulo 11, versículo 4, irmã Kel, o que diz lá? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava pregando, demonstrando que estava pregando. Entendeu? Ele revela o conhecimento e também revela poder. Jesus ali, ele prega aos ouvidos e aos olhos. A mensagem que Jesus está pregando ali, a João enviada, né? Ela tem 3 ênfases, como vamos ver a seguir. Primeiro, a mensagem de Jesus mostra que o reino de Deus abre as portas aos rejeitados. Entendeu? Para que sejam aceitos. Quem sabe João Batista na prisão pensava assim: esses rejeitados vão agora ser tudo banido. Não, Jesus vem e aceita os rejeitados, tem misericórdia dos rejeitados. E ali nós vemos que ninguém era mais discriminado de quê? Da sociedade do que os pobres, entendeu? Do que os coxos. Se lembra do coxo na porta do templo? Não podia entrar no templo. E olha quanto ele desejava ir para o templo, entrar no templo, se alegrar no templo. Quantas pessoas hoje, por causa da sua vida coxa, não consegue entrar no templo, não consegue cultuar, não consegue adorar, não consegue se prostrar, não consegue caminhar nos caminhos
Senhor. E Jesus veio para essas pessoas. Jesus veio para os cegos. Eles não tinham valor. Entendeu? Os leprosos eram feridas cancerosas da sociedade. Quando nós vemos aqui, eram excessos de bagagem à beira do caminho. Uma pessoa machucada sempre vai causar incômodo. Então ninguém quer atrasar a caminhada. Então uma pessoa que está machucada, uma pessoa que é aleijada, ela não vai ter o mesmo ritmo do que uma pessoa sã. Sabe o que ela vai ficar? Ela vai ficar pela metade do caminho. Vai ficar à beira do caminho. Cego estava à beira do caminho. Os leprosos estavam à beira do caminho. Os aleijados estavam à beira do caminho. E Jesus vinha e alcançava esses que estavam à beira do caminho, curava eles que estavam à beira do caminho e colocava eles de novo no centro do caminho e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa que nós vemos, segundo ponto da mensagem de Jesus, é que ela mostra que o reino de Deus, e a sepultura não tem força. E a morte não tem a última palavra. No reino de Deus, a sepultura e a morte, ela não tem força, não tem a última palavra. Quando Jesus veio apresentar o reino de Deus, tu pode ter certeza, o Lázaro adoeceu, morreu, Jesus foi lá e tirou da sepultura. A filha lá daquele oficial estava morta em casa, Jesus foi lá e levantou ela. Não existe, pastor. Se Jesus é o nosso Senhor, nós vemos aqui, então a morte não tem mais o poder sobre nós. Então João Batista na prisão ia morrer, mas Jesus ia ter vitória na vida de João Batista. Mesmo que Herodes matasse João Batista ia morrer vitorioso. Paulo também subiu ali o caminho da morte, e ele dizendo bem assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo ainda desafiava a morte, irmão Rafael. Ele dizia bem assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a tua vitória? Quantas vezes nós precisamos, muitas das vezes, a alcançar, ali desafiar, a morte, pastor? Quantas vezes nós precisamos ali diante de circunstâncias? Daniel desafiou a morte, irmão Rafael. Daniel desafiou a morte quando ele decidiu: eu vou me prostrar, vou continuar orando, e esse decreto não vai me fazer, aqui não vai me intimidar não. Sadraque, Mesaque e Abednego foram desafiados: ou você se dobra, ou a fornalha. Aliás, vamos aquecer 7 vezes essa fornalha. Não adianta, irmão, pode dobrar a lei, pode triplicar a multa, pode fazer o que quiser. Nosso compromisso é com Deus. Entendeu? Ó morte, aonde está a tua vitória? Terceiro ponto interessante aqui, na mensagem de Jesus, ela mostra que o reino de Deus há uma oferta gratuita, a vida eterna. O reino de Deus é para o pobre. O reino de Deus, que se considera falido espiritualmente, ali é para esses. Para aqueles que são pobres espiritual, para os pobres de espírito, para aqueles que não se acham mais: mas eu não tenho mais direito de nada. É para esses o reino de Deus. João Batista, ele era um homem do deserto. Estava lá na masmorra, no deserto. Mas ele estava um passo de entrar no reino de Deus, na vida eterna. Enquanto João está pedindo a solução do temporário, Jesus está cuidando ali do eterno. Outra coisa que nós encontramos aqui também é que Jesus, irmão Rafael, ele adverte sobre o perigo de não reconhecer como o Messias. Jesus, ele adverte sobre o perigo de não o reconhecer como Messias. A Bíblia diz: feliz é aquele que não encontra em Cristo um motivo de tropeço. Por quê? Hoje nós encontramos pessoas achando que as coisas de Deus
pastor, mas o que é para Deus? Ai, ai, ai. E aí, irmão Rafael? Quantas pessoas hoje têm usado Jesus como um tropeço? Sabe por que eu não sou crente? Porque vocês não fazem isso. Porque crente não pode beber, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Entendeu? E eu acho que os crentes não são felizes. Foi pregado aqui, sábado passado, se não me foge a memória, a felicidade de um cristão. Entendeu? A felicidade de um crente não é aqui nessa terra. A felicidade de nós que está lá, ó, é a vida eterna. Agora, quando eu vejo quantas pessoas hoje elas não reconhecem o Cristo, o Messias, entendeu? Ao contrário de João Batista, ele só queria ter certeza, mas ele reconhecia, ele pregava a vinda dele. Mas olha só, os judeus, eles tanto esperavam o Messias e até hoje eles não acreditam que o Messias veio. Estão sofrendo lá e vão ser enganados por um falso Messias. Esse eles vão acreditar. Quantas vezes, irmão, que a verdade o povo não quer acreditar. Aí aparece serpentes por aí, né? Com palavras distorcidas, aí eles acreditam. Entendeu? Como diz a Bíblia, com fábulas, e aí eles acreditam. Né? Mas aqui nós vemos, capítulo 11, versículo 6, lê para nós, irmão Rafael, o que a Bíblia diz? Jesus, ele adverte sobre o perigo de não o reconhecer como Messias. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Quantos irmãos que olharam para Jesus quando Jesus entrou, né? Ali na Porta Formosa, entrou ali, montado no quê? Montado no quê? Uma carruagem? Jumentinho, nossa, esse é o nosso rei. Rei dos judeus. Nossa. Montado no jumentinho, eu esperava mesmo. Nossa. Olha só o irmão ali, olha a irmã ali, que simples. Nossa, será que Deus usa? Né? Quantas estrelas hoje estão sendo ovacionadas, estão sendo bajuladas, estão sendo ali, né, até patrocinadas. E o Messias, no jumentinho, está sendo desprezado? No Rafael. Interessante a gente lembrar dessa forma também, que Jesus, quando estava sendo crucificado, um ladrão, um salteador, onde todos lhe viraram as costas, um disse: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E com Jesus é assim, muitos se escandalizam, a ponto de que, no pior momento de Jesus, um malfeitor ou um ladrão ter que reconhecer como Deus. Se esses se calarem, as pedras clamarão. E é assim, às vezes nós escandalizamos com o nosso próprio Jesus, aquele que deu a sua vida para nos salvar, nos resgatar. E isso, irmãos, é para a gente aprender essa necessidade de não precisa se escandalizar, não precisa, né, ficar se envergonhar das coisas de Deus, porque é isso, irmãos, é isso que nos faz cristão, é ser diferente, ser tratado como igreja, aqueles que são chamados para fora, aqueles que fazem a diferença. Então, um princípio claro aqui, né, que foi dito, né, bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Aquele salteador entendeu essa palavra. Aquele ladrão na cruz entendeu essa palavra. O que foi dito para ele depois? O que foi reservado para ele depois? O que Jesus disse para ele depois? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora nós vamos ver algo interessante. As credenciais de João Batista. Olha só, presta atenção. Capítulo 11, versículo 7 até o 15. Nós vamos ver algo interessante. Aqui Jesus, ele envia os mensageiros de volta. Aqueles discípulos que João Batista mandou até Jesus, agora Jesus envia de volta. Entendeu? A João Batista. Então, em vez de fazer uma censura ao seu precursor, nós vemos aqui Jesus, ele enaltece,
diante do povo, não diante daqueles discípulos que veio de João Batista. Se vocês for olhar em Lucas capítulo 7, lê para nós, irmão Rafael, Lucas capítulo 7, versículo 24, vocês vão ver que Jesus, ele elogiou, ele honrou, ele testemunhou de João Batista para o povo, não diante dos discípulos de João Batista. Quer ver o que diz lá? Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que fostes ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Olha só que interessante. Por que Jesus não elogia João Batista diante dos discípulos de João Batista? Por quê? Porque talvez os discípulos de João Batista iam levar para João Batista, né? E tem pessoas hoje que você não pode elogiar. Tem pessoas hoje que não tem estrutura para receber um elogio, ou às vezes um elogio pode prejudicar. Mas pastor, então não merece elogio? Merece elogio. Mas olha como Jesus elogiou João Batista. Olha como Jesus testemunhou João Batista. O teu testemunho não é para chegar no teu ouvido, é para chegar no ouvido do povo. Entendeu? O teu testemunho não é para você se exaltar, mas é para Deus ser exaltado nos ouvidos do povo. Agora eu vejo Jesus aqui, ele mostrar 5 pontos importantes de João Batista, né? Nós vamos destacar aqui. Primeiro ponto, vamos lá. Um homem que não se dobra diante das circunstâncias adversas. Versículo 7. O que diz lá? Olha o que diz o versículo 7. Jesus falando de João Batista para aquele povo que estava ali, seguindo Jesus. Partindo eles, Jesus começou a dizer a multidões a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Olha só, João Batista, ele não era um caniço agitado pelo vento, entendeu? Que se curvava diante de ventos, né? Das adversidades. Mas pastor, João Batista era um homem incomum, inabalável. E por que Jesus pergunta para o povo que estava ali: o que fostes ver no deserto? Por que, pastor? Porque aquele povo que estava seguindo Jesus, irmão Kel, era um povo que seguia João Batista antes. E aí nós encontramos a Bíblia dizendo qual era o lugar que João Batista pregava. Qual era o lugar que João Batista anunciava? Qual era o lugar que João Batista vivia? Qual era o lugar que João Batista se consagrava? Deserto. E muitas pessoas, eles iam até o deserto para ver João Batista pregar, né? João Batista pregava no deserto. E era para lá que o povo ia em grandes grupos para vê-lo. Mas pastor, nós observamos aqui que muitos dos que procuravam a palavra vêm mais para ver e ser visto do que para aprender e ser ensinado. Por que as pessoas iam ao deserto para ver João Batista? Será que era porque João Batista vivia de uma forma diferente? Se vestia de uma forma diferente? Pregava de uma forma diferente? E isso era interessante para o povo daquela época, que vivia no meio de um povo ali de fariseus, escribas, ali no meio da cidade, que andavam pomposamente, que falavam, mas não viviam o que falavam, que pregavam, mas não viviam o que pregavam, que exigiam mais do que eles podiam fazer. O povo ia ao deserto para ver João Batista, um homem diferente. Um homem diferente. Mas para ter algo do que falar, do que para informar sobre a salvação, Jesus perguntava, aqui no versículo 7, irmã Kel, o que fostes ver no deserto?
Jesus estava perguntando para o povo. Antes de elogiar João Batista, Jesus perguntava para aqueles que andavam seguindo João Batista: o que vocês iam ver no deserto? O que vocês iam aprender no deserto? Jesus pergunta ao povo: o que viste no deserto? O que fostes lá ver? O que levou vocês a ir ao deserto? Buscar uma palavra, buscar uma oração, buscar uma consagração. O que ouviste no deserto? Agora Jesus começa a testemunhar de João Batista para o povo. E eu vejo, vocês foram ao deserto? Fomos, Jesus. E o que vocês ouviram? O que vocês ouviram? E o que estava fazendo na orientação dele, daquele ensino no deserto? Vocês ouviram e aí estão praticando o que foi ensinado lá no deserto? Ou vocês vão ao deserto ouvir João Batista e voltam do deserto e continuam a mesma coisa? Jesus pergunta para o povo: o que vocês foram fazer no deserto? Que mais? O que levou vocês ao deserto? O que levou vocês ao deserto? Era costume? Ou foi em companhia de alguém? Ou foi desejo de honrar a Deus e ser bom? Jesus pergunta para o povo: o que vocês trouxeram de lá, através daquele homem do deserto? Vós que clama no deserto, arrependei-vos. Então Jesus pergunta para aquele povo, Quando eu vejo Jesus perguntando para ele, Jesus fala, olha, ele é o que? Versículo 7. Foram ver uma cana, como é? Que diz o versículo 7 ali? Partindo ele, Jesus começou a dizer a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Jesus pergunta para o povo: o que vocês encontraram lá? Vocês foram lá no deserto ver Maria vai com as outras? Porque o que é uma cana agitada pelos ventos na pessoa de João Batista e Banquel? O vento de um lado, no calor ali da bajulação do povo, dos elogios do povo. Olha só João Batista, homem de coragem, homem que prega a verdade, homem de Deus. E as tempestades do outro lado, Herodes e Herodias ali, na fúria, prendendo ele, perseguindo ele. E aí, pastor? Tem gente nos dias de hoje que só é crente quando está bem, quando está mal, quando tem ventos de elogios, ventos de bajulação, é aquela. Agora, quando tem perseguição, entendeu? Agora Jesus pergunta para o povo de Israel ali: o que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? É 11:7. Uma cana agitada pelo vento? Vocês viram lá o homem fraco? Vocês viram lá o homem que fica para lá e para cá, conforme a situação? Olha só. Ele era um homem firme e decidido. Jesus está testemunhando de João Batista agora no versículo 7. Ele não oscilava em seus princípios. Mas pastor, estamos passando por perseguição. Herodes está perseguindo. Se você falar mais uma vez que Herodes e Herodias estão em adultério, você vai morrer. Ele não mudou. Foi para a cadeia e não mudou. Ele não era irregular ou inconstante no que dizia. Hoje ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra. Não, Senhor. Pregadores de hoje em dia estão despregando o que pregavam antigamente. Entendeu? Agora eu vejo algo interessante. João Batista não despregou nada do que ele pregou. E Jesus testemunhou para o povo. O que vocês viram lá no deserto? Foi uma cana lá que oscilava com o vento? Aqueles que são fracos como as canas serão levados em roda por todo o vento de doutrina. Quer ver? Está na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 14. Lê para nós lá. Olha o
Quer ver? Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Olha só, João Batista, ele não era levado por ventos de doutrinas, nem por ventos de pressão. João Batista, ele tinha firmeza na palavra. Entendeu? E até Herodes se levantou contra ele permaneceu firme na palavra. É pecado e é pronto. Não tem esse negócio. Ah, mas você vai ser perseguido. Não interessa. Eu vou para a cadeia, minha cabeça vai para a bandeja, mas o que é pecado é pecado. Entendeu? Outra coisa que Jesus começa agora a testemunhar de João Batista, está lá no versículo 8. Um homem que não se dobra às seduções do poder. Quer ver? Versículo 8, irmão Rafael. O que diz lá? O que fostes ver? Um homem luxuosamente vestido? Os que se trajam luxuosamente estão na casa dos reis? Irmão, o que vocês foram ver? Jesus perguntando para o povo. O que vocês iam ver lá no deserto? Quando vocês iam lá ver o João Batista pregar? Vocês iam ver o quê? Vocês iam ver um traje? Vocês iam ver um homem luxuosamente vestido? Se vocês querem ver desfile de moda, deserto não é lugar. Se vocês querem ver desfile de moda, igreja não é lugar. Se vocês querem ver desfile de moda, casa do Senhor não é lugar. E Jesus pergunta para o povo: o que vocês foram ver lá no culto que João estava fazendo no deserto? Vestidos pomposos? Não. Se vocês querem ver isso, vão lá para os palácios. Entendeu? Vão lá para o palácio. João Batista era um homem insubornável. Entendeu? Ele não viveu bajulando os poderosos, tecendo-lhes elogios, apesar de seus pecados. O contrário, ele confrontou-os com firmeza, entendeu? Robustez. João Batista não fez que nem aqueles profetas de Baal, irmã Kel. Aqueles profetas de Baal eram profetas de Deus, mas eles acabaram caindo para o lado da propina, caindo para o lado da bajulação, caindo para o lado da negociação, caindo para o lado do conforto. Olha o que aconteceu. Só sobrou Elias. Elias não negociava. Entendeu? Elias não pedia carona também. E olha que o Elias, ele dizia para Acabe: Acabe, vai chover, prepara os cavalos aí, foge para o teu palácio. E o Acabe preparava e emparelhava os cavalos. O que acontecia? Subia na carruagem, saía correndo, via o Elias que ajudou, abençoou, protegeu, avisou, mas não dava nenhuma carona para o Elias. Mas o interessante é que o Elias mesmo a pé chegava mais na frente do que o Acabe com a carruagem. Entendeu? É interessante isso. Olha só, vamos para frente. O que diz o versículo 8? O que diz o versículo 8? O que fostes ver? Um homem luxuosamente vestido? Os que se trajam luxuosamente estão nas casas dos reis? Vamos para frente. Um homem preparado por Deus para uma grande obra. 9 e 10. Ou então que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta, porque é este quem está escrito: eis que adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Olha só Jesus testemunhando do João Batista. Pastor, mas João Batista está na prisão. Importa é o teu testemunho. Importa é o teu testemunho. Jesus perguntando para o povo: o que vocês foram ver? Vocês foram ver um profeta? Pois é, eu digo para vocês que ele não foi só um profeta, mas ele foi maior do que todos. Por quê? Porque ele disse que ele não era ali capaz nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus, que era serviço de servo. Entendeu? A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado.
os maiores profetas foram. E ele esteve mais próximo de Jesus do que os demais. Os passos do seu mestre vinham logo atrás dos seus calcanhares. Quando eu vejo João Batista vindo na frente, Jesus está vindo atrás. Entendeu? João Batista veio para abrir o caminho. O último profeta do Velho Testamento. E o primeiro profeta, o primeiro profeta do Novo Testamento. Depois de 400 anos de silêncio no Velho Testamento, João Batista foi o primeiro profeta que veio abrindo o caminho para a misericórdia, para a dispensação da graça e para o Salvador do mundo. Vamos para frente, que nós já estaremos terminando. O homem enaltecido pelo Filho de Deus, versículo 11. O que é que diz lá? Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só que privilégio teve João Batista, meus queridos irmãos. Presta bem atenção. Em João capítulo 1, versículo 9, ali nós vemos uma qualificação desse profeta que os outros profetas da Bíblia inteira não teve. Primeiro, muitos profetas apontaram para o Messias que viria. Profeta Isaías e outros profetas. Mas foi João Batista quem disse: eis o Cordeiro de Deus. Foi João Batista que revelou, foi João Batista que apontou, foi João Batista que anunciou para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que preparou o caminho para o Senhor. Segundo Mateus capítulo 3, 3 ao 6, ali diz: foi ele quem batizou Jesus para que este, desde o início ao seu ministério. Entendeu? João Batista. Todos os profetas profetizaram a vinda, mas João Batista teve algumas coisas que os outros não fizeram e ele teve o privilégio de fazer. Pastor, um homem que veio em cumprimento de profecia, no versículo 12 até o 15, irmã Kel, o que diz ali? Um homem que veio em cumprimento de profecias. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que ali nós vemos João Batista, ele veio no espírito do profeta, no espírito e no poder do profeta Elias. Então qual que é ali o paralelo com Elias e o profeta João Batista? O Elias confrontou ali o povo de Israel, os profetas de Baal e o rei Acabe e Jezabel. Entendeu? Agora eu vejo João Batista também confrontando Herodes, Antipas, o povo e as autoridades religiosas de Israel. Só mudou o tempo, mas o pecado era o mesmo. Pastor, lá eram os profetas de Baal. Sim, aqui eram os sacerdotes do templo, os escribas, os fariseus, que estavam fazendo a mesma coisa. Entendeu? Estavam fazendo a mesma coisa. Entendeu? E João Batista, assim como Elias, conclamaram o povo ao arrependimento. Concluindo, a rejeição aos enviados de Deus. 16 a 19, irmão Rafael, para nós encerrar. Mas a quem se assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Olha só que interessante, para nós concluir. Jesus ele comparou aquela pregação
a meninos imaturos que não se contentava com coisa alguma. João, ali ele pregava uma mensagem severa e vivia de forma ali austera, e ele o rejeitaram, acusando-o de endemoniados. Sabe por que João foi rejeitado? E muitas pessoas hoje rejeitaram também, presbítero Rafael Mankel. Por quê? Porque não anda como o sistema quer, entendeu? Não anda como o mundo anda. João Batista, ele veio do deserto. Não andava como o pessoal lá da cidade, entendeu? João Batista pregava o Messias, mas não da forma que os fariseus pregavam lá dentro dos templos, a ponto de Jesus um dia chegar com chicote e botar, ferver o negócio lá dentro do templo lá. Por quê? Porque eles estavam fazendo câmbios, estavam fazendo um monte de malandragem ali com as coisas do templo. João Batista ele não tinha nenhuma aliança com as mesas fartas de Herodes, dos sacerdotes, dos sacrifícios ali. Não, João Batista vivia no deserto. Era difícil viver no deserto, irmã Kel. Era difícil, mas você não tem compromisso com homem nenhum, a não ser com Deus. Entendeu? O obreiro, o homem, a mulher, que ela é preparada no deserto, na presença do Senhor, sem ali os prazeres dessa terra, a luxúria dessa terra. Quando abre a boca, não tem Herodes, não tem Acabe, não tem ninguém que o faça parar, porque a palavra vem do céu, e ele tem autoridade do céu, e não tem homem que o intimida. E as pessoas viam, os fariseus viam, os sacerdotes viam, e olhavam assim, e desprezavam João Batista, na beirada do Rio Jordão. Mas olha só, que pouca vergonha, que coisa, meu Deus do céu, é ali. E sabe qual foi a mensagem de João? Raça de víbora. Ei, pelo amor de Deus, tu falar raça de víbora hoje, tu esvazia. Hã? Entendeu? Isso é processado. João Batista vinha e pregava a raça de víbora. João Batista falava bem assim, ó: quem vos ensinou? Quem que vos ensinou? Porque se fosse a palavra de Deus, vocês não agiriam dessa forma. Entendeu? E Jesus veio e continuou pregando a mensagem: arrependei-vos. Entendeu? Jesus andava entre o povo, identificava-se com o povo, pregava uma mensagem de salvação repleta de graça, e eles o acusavam, Jesus, de quê? Glutão, beberão, amigo dos publicanos e dos pecadores, né? Se Jesus não aceitava o povo, é porque Jesus não tem misericórdia. Se Jesus aceita o povo, é porque Jesus estava aceitado entre os pecadores. Mas por que acontecia isso, pastor? Aquela perversa geração recusou o precursor do Messias e também recusou o próprio Messias, levando o precursor à morte, e também já estava encaminhando o próprio Salvador à morte também. É uma geração que só há misericórdia do Senhor para ter ali a salvação. Mas Jesus veio. Ei, agora eu quero concluir para os irmãos. Meu querido irmão, não importa a situação que você esteja, Jesus está no controle. Ele veio para apresentar o reino de Deus. Ele veio para trazer salvação. Ele veio para trazer cura. Ele veio para trazer libertação. Mas pastor, eu muitas das vezes falo isso e não acontece comigo. Ei, Deus está testemunhando de você. Cuidado, não abale a sua fé. Não abale a sua fé. A prisão que você muitas das vezes está se encontrando por causa da palavra do Senhor também deve servir de testemunho. Tem pessoas lhe observando, tem pessoas lhe acompanhando, tem pessoas seguindo os teus conselhos. E aí, pastor, você vai desanimar quando você está dentro da prisão? Você vai desanimar quando você está passando pelos momentos difíceis? Não, é nos momentos difíceis que você tem que se apegar mais a Deus.
Não deixa a dúvida assaltar a fé, mas deixa a fé ali vencer a dúvida, porque maior é o que lhe chamou do que aquele que nos coloca muitas das vezes em situações difíceis. Herodes, ele não alcançou a salvação, mas João Batista, além de alcançar a salvação, ele cumpriu o seu ministério, ele fez o que Jesus pediu para fazer, ele ali endireitou os caminhos e direcionou os discípulos para Jesus continuar a fazer aquilo que ele tinha começado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos adorando o nome do Senhor neste momento e depois estaremos orando pela tua vida.